senti falta de estar aqui todos os dias. Gosto muito de culto, gosto muito de estar na casa do Senhor. Você que veio todos os dias, né? Isso é muito bom para você, viu? É uma questão de fidelidade, é uma questão de compromisso. Efésios capítulo 3, versículo 20. Quando a congregação do Senhor se reúne, é um chamado de Deus para todos nós, não é mesmo? O Senhor toca a trombeta e ali nós estamos. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Efésios 3, 20. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, diz a Escritura, muito mais abundante, de acordo com o método dele e a maneira dele. É maravilhoso viver com Deus. É só você dar uma olhadinha nas coisas que você já viveu e nas coisas que Deus já te presenteou. E você vai observar que existiram momentos difíceis e existiram momentos em que você pensava que as coisas estavam estagnadas e paradas e Deus estava trabalhando. Eu quero falar com você, eu quero que você vá comigo agora, em Josué capítulo 14, epistemologia da força. A epistemologia é o estudo, é a teoria do conhecimento. Então nós vamos elaborar uma teoria do conhecimento da força. Epistemologia, a teoria do conhecimento. Josué capítulo 14. Esse homem aqui, que nós vamos comentar sobre ele diz uma frase que é o sonho de todo crente. Ele diz, há 45 anos atrás, a minha força é a mesma. É o sonho, eu acredito, né? Porque é o sonho de todo crente. Começar forte e terminar forte. Esse é o sonho de todo cristão. Só que para que Caleb alcançasse o que ele alcançou, ele respeitou algumas regras. É claro que ele não participou de um pequeno estudo do qual nós vamos participar, mas ele frequentou uma escola, a escola do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar sobre a primeira base para que você continue forte e alcance os projetos de Deus para a sua vida. É o rudimento de tudo, e se você tiver qualquer outro rudimento, esquece. Eu quero que você, vê se você consegue definir. Josué capítulo 14, versículo, vamos lá, de número 24, não. Vamos ver o versículo de número 6. 24 é outro texto. Josué 14, 6, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné. Quem lembra de Caleb? O quenezeu lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia por causa de mim e de ti. Vá lá agora em Números 14, 24, só um pouquinho. Vamos ver o que é que Deus falou dele. Números 14, 24. Caleb chega para Josué na repartição da terra e ele diz, tu sabes o que Deus falou de mim. Vamos ver qual a primeira base para que você mantenha a força e continue avançando nos seus projetos. Porque hoje é noite de projeto. Vamos ver se você sabe. Olha aqui, ó. Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, Deus falou, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou a sua descendência e a possuirá em herança. Agora volta lá em Josué 14. Do que Caleb estava dizendo? Ele estava falando de Números 14, 24. No meu servo Caleb houve
outro espírito, e a terra que ele pisou eu vou dar a ele. Ele estava falando disso. Então, qual é o primeiro rudimento para que você tenha força e seja forte? E alcance os objetivos de Deus para a sua vida? Qual é? Qual é? Qual é? É a palavra de Deus. Deus falou. Deus falou. Deus falou. Todos os seus sonhos e todos os seus projetos têm que ser tirados daqui, da Escritura. Todos. Sem tirar nem pôr. Você pega um projeto e vai montá-lo segundo a Escritura. Por que é de Deus? Qual o objetivo do projeto, se é para a glória de Deus? Quais são os meios que Deus vai usar? Todo o seu projeto, ele tem que ser embasado e circundado dentro da Escritura. Para quê? Porque o seu projeto vai sofrer vários ataques no caminho da realização. E você vai precisar do escudo da fé. E a palavra é que gera fé. Então você vai precisar ter o seu projeto mergulhado na palavra, com o cheiro da palavra, com o rudimento da palavra. Dá para entender? O que está escrito na Escritura sobre o seu projeto? Se você não tem muito manuseio da Escritura, peça alguém para te ajudar. Peça alguém para poder te orientar os textos bíblicos, os versículos bíblicos com contexto bíblico. Então a primeira característica da conquista dos seus projetos, a base e a raiz, Caleb diz assim, você lembra o que Deus falou. Ele não estava ali reivindicando algo que surgiu dele. Ele não estava ali pedindo algo que veio da cabeça dele. Ele estava ali reivindicando algo que Deus falou. Diga, eu estou entendendo. Fidelidade é a fonte de revelação. Repete essa frase. Você precisa aprender a ser fiel à fonte de revelação. Qual é a fonte da revelação da sua vida? Diga o nome dele. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. A fonte da revelação sobre a sua vida é Jesus Cristo. E você tem que ser fiel à fonte da revelação. Satanás vai colocar fontes de abdução, fontes de euforia, fontes de desejo, fontes de perdição, fontes, inúmeros tipos de fonte. Fonte de achismo, fonte de agora é. Mas a fonte da revelação sobre os propósitos e os projetos de Deus na sua vida é Jesus Cristo, e tem que ser embasado na palavra dele. Diga amém. Diz, Senhor, a sua palavra diz assim, é assim que tem que ser. Eu escrevi o meu aqui, e em cada projeto meu eu coloquei um texto bíblico. Senhor, a sua palavra diz isso, 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 isso. A sua palavra diz isso, isso, isso. E fiz uma cópia para eu estar orando em casa. A questão é você montar o seu projeto em cima da Escritura. Por quê? Porque não tem para onde fugir, nem você e nem Satanás desviar você, porque está montado em cima da palavra daquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Por quê? Porque quando você respalda um projeto em cima da Escritura, a Escritura traz ordenanças para você, destinadas à sua mudança, destinadas ao seu comportamento. Amém? Pastora, como que eu embaso na Escritura que eu preciso de uma casa própria? Números, Deuteronômio, conversão, um monte. O que mais? Um monte. A Bíblia está assim, de promessas e benefícios para os filhos de Deus. A palavra de Deus está assim. Está abarrotada de base estrutural para nós buscarmos os nossos projetos. A palavra de Deus está toda recreada. Toda recreada. Segunda questão da força. Versículos 7 e 8. Vamos ver se você descobre. 40 anos tinha eu. Josué 14, 7.
quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Vamos ver se você descobre aí a segunda base. Ele está contando o quê? Ele está contando do que o vizinho fez? Ele está contando do que Josué fez? Ele está contando do quê? Do que ele fez. Aqui, você viu tudo? Ó, o 7 e o 8. Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou, e eu fui, e eu espiei a terra, e eu falei, segundo aquilo que Deus havia posto no meu coração, e os meus irmãos desanimaram o povo, mas eu não. O que ele estava falando? Ele estava falando dele. Segunda regra, lei da semeadura. Para que você alcance seus projetos, você tem que ter uma trajetória de passo a passo. Ninguém voa do problema, da aflição, para o sucesso. Ninguém voa, ou voa, alguns falam, não tem problema, qualquer coisa. Ninguém tem asa. Da aflição, da dor, do problema, do caos, para a sorte, para a bênção. Não, não é com asas, é com pés. Então tem que ser a lei da semeadura, os pés no chão. Ele diz, olha o que eu fiz. A questão é, seus projetos têm propósito de semeadura? Você está semeando para alcançá-los? Eu preciso de um trabalho melhor. Você tem se informado, você tem estudado. Ah, pastora, eu quero prestar concurso. Estudo o ano inteiro para o concurso no fim do ano, porque 2 meses, 3 meses antes não dá. Principalmente se não for mais jovem. A questão é, tudo que você for fazer na vida precisa de estrutura. Você diz assim, ó, no final do ano eu quero estar com as minhas contas em dia, quero pagar todas as minhas dívidas, então comece a deixar de gastar dia 7 de janeiro. Que dia que é 7 de janeiro? Semeadura. Por quê? Porque sem semeadura, eu fico impressionada, e até daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Como crente, ele é condicionado ao abstrato. Eu não sei qual foi a maldição que alguns pastores colocaram na cabeça do crente, que ele acha que servir a Deus é mágica, e que bênção é mágica, que bênção não é construção, e que tudo é um estalar de dedos. Só falta ficar com varinha na mão, dizendo, já aconteça. Por quê? Porque a questão é o seguinte, eu coloquei assim, ó, fidelidade ao real e não ao abstrato. Não adianta você dizer assim, no fim do ano, o ano que vem, daqui 2 anos. Não, isso é abstrato. Você tem que ser fiel ao real. O que eu posso fazer hoje para alcançar o que eu quero amanhã? Passo a passo. Existem crentes que têm uma necessidade de serem fiel ao abstrato. Crente que diz assim, eu quero ser mais espiritual, mas ele não ora, ele não vai ser espiritual nunca. Como que ele vai conseguir um objetivo sem projeto? Como é que ele vai conseguir um alvo sem projeto? Ele tem que ter semeadura. Pastora, mas é muito pouco que eu tenho na mão. Quantos exemplos você tem na Escritura da fidelidade no pouco? Deus não precisa do muito. Deus precisa do quê? Da sua fidelidade no pouco. É só disso que o céu precisa para que possa te conduzir e te levar até onde você quer ir. Semeadura. Fidelidade ao concreto, ao real. O que você tem na mão? Qual o seu problema hoje? Qual a sua situação hoje? Seja fiel no real e não no abstrato. Sua vida não se faz de querer. Sua vida não se faz de querer. Sua vida se faz de atitudes. Tem que ter atitude. Se não tiver atitude, não tem colheita. Se você não jogar... O que nasce sozinho? Erva daninha. Erva daninha é a terra por si só, não é assim? A maldição?
A terra produzirá espinhos e abrolhos? Então, o que a terra produz sozinha é só maldição. Agora, se você quer bênção, você tem que semear. Se você quer bênção, você tem que plantar. Aí você diz, eu tenho uma semente. Planta uma semente, vai colher 5, vai poder 4 plantar, uma usufruir, depois colhe mais 10, fica com 2, planta 8 e assim sucessivamente. Agora, quer ter um baú enorme de sementes? Como é que é possível? Isso vale para tudo, construção de um casamento, qualquer tipo de projeto que você tenha na sua vida. Você tem que começar do pouco, você tem que começar daquilo que alguns acham que é nada, mas é tudo que você tem. Diga amém. Versículo de número 10. Não, o 9 agora. Vamos lá. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor teu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Você está vivo? Então tem esperança. Amém? Vamos colocar assim, 2 situações. Você está vivo ou só vive? Come, bebe, dorme, trabalha. Você está vivo? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Você está vivo? A coisa está acontecendo, você está se mexendo, você está orando, mas você está trabalhando, você está sonhando, você está abnegando. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu disse esses dias. O mesmo S que você escreve sonhos, você escreve suor. É o mesmo S. Não adianta pular essa regra. Ele diz, eu estou vivo. Então, se eu estou vivo, eu vou atrás daquilo que é meu. Você está vivo? Então você tem que ir atrás do que é seu. Ah, pastora, mas será que um anjo não vai me oferecer? Será que o céu... Não. O céu não trabalha com displicência. O céu trabalha com diligência. Amém? E ele diz assim, eu estou vivo. Quem está vivo, diga glória a Deus. Então você tem que ir atrás daquilo que Deus te prometeu, que a base é a Escritura, que a base é a palavra. Vão vir desafios, vão vir tristezas, vão vir desaforos, vão vir tudo quanto é tipo que o inferno pode mandar. Mas o céu já entrou com a base dele, que é a palavra do Senhor. E ele diz assim, eu estou vivo. Como disse, 45 anos são passados. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Vamos falar só da parte de cima. Terceira questão, vença o tempo. Lembra daquele pai, daquele menino endemoniado que chega para Jesus e disse assim, eu trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. E o Senhor Jesus, há quanto tempo? E desde a infância, eu nem consigo mais crer. E ele diz assim, 45 anos se passaram. O tempo é um agente de Deus, mas também Satanás o usa. Muito cuidado quando você busca alguma coisa. E você espera por alguma coisa. E essa coisa não vem no tempo em que você determinou. E essa esperança, e esse feito, e essa obra não acontece quando você estipulou. Muito cuidado com isso. Cuidado para você não achar que você é o legislador da sua vida. Que você cria as regras e o tempo. Muito cuidado com isso. A nossa função é manter o altar aceso e vivo. Por meio da nossa consagração e por meio da nossa oração. O quando não é conosco. O quando é com Deus. Então eu e você temos que estar totalmente simpatizados e totalmente socializados com fazer, orar, pedir, clamar, buscar, devotar a Deus em alegria. Agora, o crente que espera, triste, abatido, sofrendo, isso não é uma espera. Quando você espera com confiança, você espera com alegria. Se você está esperando Deus fazer algo, feche os olhos humanos e abra os espirituais. Se você está esperando Deus agir em favor da sua vida, bloqueie, blinda o seu coração. Por quê? Porque o tempo, às vezes, é um carrasco na vida de pessoas que querem as coisas da sua maneira e no seu tempo.
O salmista um dia escreve: os meus tempos estão em tuas mãos. Os seus tempos estão nas mãos de Deus. Quando? Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. É isso que você precisa entender. Quando? Pastora, mas enquanto não acontece? Enquanto não acontece, você aprende a sofrer. Você aprende a conviver com a situação, não de uma maneira derrotada, não com necessidades de estar fragilizado e atrair a atenção das pessoas. Não, Paulo diz atribulado, mas não angustiado. Eu quero falar sobre o seguinte: vença o domínio do tempo. Agora eu quero entrar numa situação muito delicada. Eu quero falar sobre fatores afetivos. O que são fatores afetivos? Se você soubesse como as pessoas mais frágeis e mais sensíveis têm dificuldade de lidar com a espera, é impressionante. Aprenda a lidar com os seus fatores afetivos. Pensa comigo. Se Eva tivesse mais afeto por Deus do que pelo fruto, se Adão tivesse mais afeto por Deus do que por Eva, lide de uma maneira adequada com os fatores afetivos. Você quer tanto a conversão daquela pessoa, porque a conversão vai facilitar a sua vida, vai te fazer feliz. Aquela pessoa não vai mais para o inferno, ela não vai ser mais defraudada pelo inimigo. Mas espera aí. O seu afeto não pode ser por aquela pessoa maior do que seu afeto por Deus. Aprenda a lidar com os seus fatores afetivos. A sua afeição não pode ser mais para o seu conforto, para a sua vida, do lado de fora, do que para com Deus. Pessoas não sabem lidar com o tempo ou com a demora, como alguns dizem, por causa do mau relacionamento com os fatores afetivos da vida. Cuidado quando você é uma pessoa muito afetiva, muito exacerbadamente dedicada, quando você é uma pessoa muito sensível. O tempo vai passar por cima de você até não sobrar nada. Nós estamos estudando o quê? Diga para o seu irmão, a força. Então, se você for uma pessoa exacerbadamente afetiva, você vai criar complicações para a sua vida. Você precisa direcionar adequadamente o seu afeto, que é Cristo. Como em Cantares diz assim: eu achei o meu amado, grudei nele, apeguei-me a ele e não larguei. O seu afeto tem que ser para com Jesus, para com o reino, para com a palavra, para com a obra de Deus. Os seus afetos irão te colocar numa situação complexa. Quais são as pessoas que o tempo não vence? São pessoas que se relacionam bem com fatores afetivos. Elas não são afeiçoadas à miséria, não são afeiçoadas ao negativismo, não são afeiçoadas... Você sabia que tem crente que é afeiçoado ao fracasso? Até na Bíblia tem. Afeiçoado ao fracasso. Jonas foi um, afeiçoado ao fracasso. Cuidado, existem pessoas, porque a alma identifica o sofrimento e sentimentos, ela não identifica muito bem se é uma coisa boa ou ruim, ela precisa sentir. Então, muito cuidado quando você é uma pessoa afeiçoada ao sofrimento. Deus não chamou você para sofrer. Às vezes você sofre tanto, e não sabe lidar adequadamente com o sofrimento, que você virou um sofredor e nem está entendendo o que aconteceu com você. Diga, Deus não me chamou para sofrer. Versículo de número 10 ainda. Ele diz assim: andando Israel ainda no deserto, eu ouvi essa palavra, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Diga comigo, deserto. Entre você e o seu projeto vai haver um deserto. Não sei se pequeno ou se grande, cada um tem o seu. Diga, eu entendo. Por quê, pastora? Porque Oséias capítulo 13, versículo de número 3, está escrito assim: e eu te conheci no deserto. E eu te conheci no deserto, eu conheci seu coração no deserto. Em Deuteronômio capítulo 8, e eu te pus no deserto para ver aquilo que havia no seu coração. O deserto é o lugar onde
você vai ser desintoxicado daquilo que te derrubaria na bênção. Quem sabe se o deserto de Davi fosse um pouquinho maior, quem sabe ele não teria falhado? Não sei. Às vezes você quer tanto sair do deserto, mas o deserto te intoxica. Ele faz você suar tanto, 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 tanto. E você anda e sua, e você anda e sua. E você vai pondo tudo para fora. Amargura, ressentimento, incredulidade, revolta. E aí você ataca um, ataca outro, ataca outro. É o deserto. O deserto serve para isso. Para que quando você chegue na promessa, aí você fala, bom. Promessa boa, glória a Deus. Aí os inimigos ou os amigos dizem assim, mas não, bom, mas o melhor de tudo é aquilo que eu consegui até agora, que está aqui dentro. O deserto, ele tem essa habilidade. Ele nos desintoxica. Ele tira de nós aquilo que nos vai derrubar lá na frente. Por quê? Porque a bênção, ela tem o seu fator perigoso. Não porque ela é perigosa, porque nós somos perigosos. Nós transformamos bênçãos em perigo. Quando nos ensoberbecemos, quando o conforto nos faz nos sentirmos superiores. Então o deserto nos desintoxica. E a gente tem rápido, Senhor, faz quantos anos que eu estou no deserto? Ô Senhor, tira eu do deserto. O deserto desintoxica você. Ele tira tudo que é ruim de dentro de você. Quem está do lado sofre um pouquinho, mas é normal. É normal, é normal, é normal, é normal. Por quê? Porque quando você alcança a bênção, seu coração é diferente, totalmente diferente. Aprendizado no controle da realidade e a socialização com as situações. Aprender como você se relaciona com a realidade. Como que você tem um relacionamento com a realidade? Queria que você pensasse agora. Como que você tem aprendido a relacionar-se com a realidade? Olha que coisa profunda. O que é, não é isso que Eclesiastes diz? O que é e também já foi. Adianta você olhar para uma situação e dizer não é, e a situação fala sou eu. Aí você fala não é, ou em nome de Jesus não é, a situação fala não é. E não é, e fica nessa pendência. Aprender o seu controle de socializar-se com a realidade. Você tem uma boa socialização com a realidade? É fazer o quê? O que é na sua vida e que você ainda não assumiu e não entrou? Por exemplo, você diz, eu casei errado, meus filhos não me amam como eu os amo. Estou dando exemplos assim, tá? Eu não sou uma pessoa confiável para comigo, eu traio a mim mesmo. O que mais? Vamos lá. O que é? Eu sou uma pessoa frágil, eu digo uma coisa num dia, digo outra na outra. Eu sou movido igual uma folha seca pelo vento. Uma hora eu estou num lugar, outra hora eu estou no outro. Se nós assumíssemos a nossa realidade, você acha que nós não estaríamos muito mais além e não aquém do que estamos? A pessoa que convive com você, E você acreditando ou não, ela vai continuar sendo. A única forma das situações mudarem é você assumir, ter uma socialização adequada com a realidade e buscar em Deus a mudança para aquela situação. Mas se você dizer que não é, e que não é, e que não é, parecendo um choro de bebê. Não é, mas é. Então você precisa aprender a socializar-se com a realidade. E não adianta você dizer, não, está repreendido, está lá na frente dele. Está repreendido em nome de Jesus. Mas como assim está repreendido? Se a coisa está ali na frente, já aconteceu e é. Mas peraí, não estou entendendo essa dinâmica, não estou entendendo, essa espiritualidade é muito elevada. Para mim, pobre, reles, humano, o que é isso? É aquilo que está na sua frente. Então você vai trabalhar com a sua realidade. Você vai socializar-se com ela. Você vai assumi-la. Você vai entrar dentro dela e possuir. Ninguém quer possuir problema. Todo mundo quer possuir só bênção. Mas se você não possui o problema, você não transforma ele em bênção. E ninguém vai pegar batata quente sua não, viu? As batatas quentes que você cozinhou, é você que tem que descascar.
Aprenda a controlar-se, o controle da realidade, da socialização com as situações. Formas maduras de pensar. Temos que ter formas maduras de pensar. Diga amém. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 11. Agora esse versículo aqui é de... E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Tanto para a guerra, como para sair e como para entrar. Poder de conservar a força. Eu queria que você pensasse assim, qual é o tamanho da sua força? O porquê que você atestaria que você é uma pessoa forte? Ele pode atestar que ele é forte, por quê? Porque a base dele é a palavra, porque ele tem uma semeadura, ele sabe semear em tempos difíceis, porque ele vence o domínio do tempo, porque ele vence no deserto, e agora ele tem poder de conservar a força. Somos fortes? Somos fortes? Somos quando ninguém é? Fazemos quando ninguém faz. Continuamos quando muitos desistem. O comportamento das pessoas te afeta. Caleb foi muito enfático. E claro, quando dizia assim, 10 viraram as costas para a promessa. Eu não. Vai existir pessoas que vão tentar fazer você desacreditar dos seus projetos, desacreditar do que Deus tem para você. Mas também existem pessoas da terra que vão ajudar você a acreditar. Quem são essas pessoas? São aquelas que dão tapinha nas costas e dizem assim, vai nessa tua força, varão valoroso? Não. É aquela que diz assim para você, você está errado, não é assim, é dessa maneira, não age desse jeito, faz assim, faz dessa forma. São pessoas que te ajudam a alcançar os seus projetos, pessoas experientes, não são pessoas de blá 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 que diz, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. São pessoas experientes, são pessoas que sabem do que estão falando porque vivem. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você for escutar o conselho de alguém, você tem que escutar o conselho de quem vive e faz. Conselho de pessoas que não vivem e não faz é balela. Essa pessoa ela está querendo sobrepujar sobre você, está querendo elevar, está querendo moral em cima de você. Conselhos são somente de pessoas que vivem e praticam o que faz, o que está te dizendo. O resto é balela. A Bíblia diz assim, no versículo de número 11, e ele fala sobre a força dele. Do que depende a força? Eu quero fazer uma pergunta. A sua inteligência, ela é condicionada aos seus afetos ou à condição da sua alma? Ao que você está sentindo ou ao porquê você está sentindo e qual é o mal que esse sentimento vai fazer em você? Vou repetir. A sua inteligência, ela é condicionada àquilo que você sente, aos seus afetos, ou à condição da sua alma. Você sente uma coisa e você fala, não, peraí, isso vai fazer mal para mim, isso vai denegrir minha alma, isso aí vai sujar. Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus, verão a Deus, verão a Deus, verão a Deus. O estado do teu coração é que é importante, e não o que você sente. A Bíblia é mais clara do que isso, dizendo assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração é enganoso. Então, a sua preocupação não é pelo que você sente, não deve ser, mas deve ser pela condição, como está a minha alma, de que maneira ela está, de que jeito está o meu coração. Agora, se o seu condicionamento, a sua inteligência é para os seus afetos, a situação fica difícil. Como é que você vai conservar a força se a sua inteligência ela está vinculada aos seus afetos?
A sua inteligência, o seu racional, a sua perspicácia, a sua habilidade de pensar, de discernir, deve estar ligado. Como que vai minha alma? Que jeito que está minha alma? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por quê? Por que eu estou sendo levado? Por que essa situação é confortável para mim? O que minha alma está esperando? O que ela está querendo? Por que a minha alma não consegue lidar com decepção e fica encontrando outros caminhos? Por que a minha alma não consegue lidar com frustração e fica encontrando outros caminhos? Pessoas que usam inteligência por afeto não conseguem ser podado. Mas quando você é podado por Deus, você tem que usar a sua inteligência, dizendo, peraí, Deus está cuidando de mim, Deus está me limpando, Deus está purificando, porque bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Diga amém. E por último, o versículo de número 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar. O Senhor será comigo, eu vou vencer. Ideias ou ideais? Qual é a fonte do seu critério? Norma de avaliação. Eu quero dizer uma coisa para você. Na jornada da sua vida, não são poucas as pessoas que vão te virar as costas, te achar desinteressante, te abandonar, te encolher a mão, te acusar, te condenar. Só que você tem um projeto. E o Senhor está com você para que você o alcance. Sabe o que diz Caleb? Caleb diz assim, eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que vai ser difícil. Porque é uma terra que o Senhor disse que vai me dar, que tem gigante. Eu sei disso. Só que Deus está comigo. Sabe qual a certeza que você precisa? A única certeza que você precisa? A única. Dessa você não pode ficar sem. Você pode ficar sem pai, sem mãe, sem amigo, sem irmão, sem cônjuge do seu lado, sem filho. Você pode ficar sem qualquer pessoa. Mas você precisa ter a certeza que Deus está com você. Se você tem essa certeza, que você tem agradado o coração de Deus, e que é isso aí mesmo, é essa a direção do Senhor, e é isso que Deus tem para você, meu irmão. Pastora, mas eu não vou sofrer, eu não vou chorar? Pouquinho, só um pouquinho. Por quê? Porque quando você sabe que Deus é com você, é a questão de lado. Você só chora 3 dias, no quarto você está novinho em folha. É ou não é, irmãos? 3 dias no quarto, você deleta. Deleta. Por quê? Porque você tem uma jornada não que vai para trás, mas para frente. Você esquece, você nem lembra. Você nem lembra daquilo, por quê? Porque você tem uma jornada que está te atraindo. Os seus projetos, os seus sonhos, as suas bênçãos estão atraindo você. Então você não precisa de plateia, você não precisa de palco, você não precisa de pessoas que ficam como na plateia te animando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você já quebrou esse cordão umbilical com plateia? Tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você aguenta? Não, vamos lá. Para com isso. Caleb diz, ele é comigo. Ele é comigo, ele é comigo, ele é comigo. Será que você pode sair daqui nessa noite com essa certeza? Haverão desertos, haverão desafios, haverão gigantes para serem vencidos, mas Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Eu não vou acertar todas, mas Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Eu só preciso ser fiel a Deus e fiel à minha alma e a tudo que eu tenho recebido da parte de Deus. O resto, o céu dá um jeito. Amém? Seja fiel à força que Deus tem te dado. Seja fiel. Pastora, mas vamos combinar um negócio? Ser fraco às vezes é interessante.
Como assim? Como é que você diz? Ser fraco, ser fraco, pastora, a gente atrai às vezes o dó das pessoas, e as pessoas ficam cercando a gente, e a maioria das pessoas gostam dos fracos, porque aqueles que têm complexo ajudam os fracos, aqueles que se sentem maiorais chegam perto dos fracos para se autoelevar. Os fracos, eles aderem mais pessoas, pastora. Vamos concordar comigo que o céu afasta um pouco, o forte afasta um pouco as pessoas? O forte não fica com cara de vítima perto dos outros. O forte. Aí você escolhe a turma do céu ou a turma da terra. O que você escolhe? O forte tem a turma do céu, o fraco tem a turma da terra. Que turma você escolhe? Aí você tem que escolher. Realmente, o fraco ele tem mais adesão. As pessoas gostam do fraco. Por quê? Porque os complexados, eles gostam de ajudar, culpado, e tem amigos, supostos amigos. Do forte, pastor, as pessoas não gostam muito de gente forte. Mas aí você tem que fazer uma escolha. O que você escolhe? O forte não tem muitos amigos, mas os que tem são de verdade. O fraco não tem amigo nenhum. É isso que você tem que entender. Quando o forte faz amigos, ele faz amigos para valer. Os amigos do forte são fortes. É isso que você precisa entender. Pastora, mas não é fácil. Eu decido ser forte, mas não é fácil conviver comigo. Concordo também. Não vai ser fácil conviver com pessoas fortes. Por quê? Porque sabe dos direitos que tem. Porque é impositivo. Porque não fica parando com balela. Porque não gosta de conversa fiada. Porque não é pessimista. Porque não vai para o populacho. Eu falei para você vantagens e desvantagens. Agora, você acha que realmente é desvantagem aquilo que eu disse? Claro que não. Você e eu precisamos aprender a sermos fortes. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir chegar até o fim de uma maneira incorrupta. Gente frágil é como a folha do vento, no vento que é levada para qualquer lado. Sentiu, faz. Agora a nossa base é a palavra. Deus, o Senhor gosta disso? Não, acabou, morreu. Não falo mais nesse assunto. Deus, o Senhor aprova isso? Não. Não fica naquele negócio de lenga-lenga de Balaão, né? O fraco fica no lenga-lenga de Balaão. Mas se o Senhor deixar, o Senhor sabe como que é, né? Mas aí veio, né? Mas aumentou, né? Mas é interessante, né? Mas o Senhor sabe que assim, tipo assim, o Senhor também está lá, o Senhor também vai fazer, o Senhor também... E fica nessa situação. Isso aí é corrupção de Balaão. Essa é a situação. O forte não. Sim. Senhor gosta? Não. Aprova? Não. Por que eu estou fazendo isso? Fala aí, Espírito Santo. Porque você não está lidando com a frustração, com a decepção. Porque você está num período difícil. Entendi. Amém. Abaixou a cabeça, acabou. Não fala mais nesse assunto. Amém? O forte tem a base como palavra, tem semeadura, vence o domínio do tempo, vence no deserto, tem poder de conservação da sua força e nos desafios ele tem convicção. E eu vou dizer uma coisa para você, eu sou uma pessoa de convicções e as minhas convicções são firmes e fundamentadas, mas existe uma convicção que eu não abro mão. Deus é comigo. Você pode dizer isso aí para você mesmo? Deus é com você. Nós temos inúmeras convicções. Inúmeras. Mas a base de toda a sua convicção, Deus é comigo. Deus é comigo. E Satanás assalta e se levanta. E Satanás mostra. Você diz, Deus é comigo. Ele disse, eu sei que a terra que Deus me prometeu, eu não vou trocar.
Isso é interessante também. Ele poderia ter dito assim, ó, já estou com 85 anos e vamos dizer que a promessa que Deus me deu, a terra, é muito difícil, tem gigante. Troca aí, me dá outra. Não troca a sua bênção, ela é sua. Amém? Não troca a sua bênção, não troca a sua bênção. Diz, Senhor, é difícil, tem desafio, tem complicação, mas é minha. E eu quero do jeitinho que o Senhor falou. E o Senhor vai ser comigo para eu vencer os meus inimigos. Diga amém.